Sejam bem-vindos a mais um Anastasia Cast. Hoje de uma maneira muito diferente. Nós estamos Lifetime. Eu e meu amigo Márcio Teixeira. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Obrigada a você, Márcio. Que sucesso que foi o nosso podcast. Glória a Deus. Em menos de, acho que de 48 horas, nós alcançamos aí quase 20 mil visualizações. Glória a Deus. Sem propaganda, sem nada de tráfego pago, tudo muito orgânico, de boca a boca, onde as pessoas têm sede da palavra. Amém. E nesse momento eu não posso fazer outra coisa, a não ser agradecer a vocês, dizer que eu estou muito contente e me sinto muito edificada com todos os comentários que foram feitos. Gente, eu prometo que hoje eu vou falar bem menos e interromper bem menos. Sabe por quê, gente? Eu ainda estou aprendendo a lidar com podcast. Mas uma das coisas que eu tenho gostado muito é que vocês estão me guiando. Vocês estão, na verdade, me ajudando a entender qual a minha identidade aqui dentro do Anastasia Cast. Às vezes a gente fica nervoso e a gente faz o contrário do que gostaria. Aí você fala mais do que deveria. E eu sei que diante do Márcio isso é um grande problema, porque ele tem algo que nós temos sede de receber. Porque quando a gente olha alguém que mergulhou na palavra e tem a transbordar nas nossas vidas, aí você coloca do lado de uma pessoa, fiotinho de podcast, que está começando, que a vida toda sempre foi pastora, mas nunca apresentou um podcast de maneira profissional, que está aqui, né, aprendendo com os tropeços. E ainda fica tensa, fica nervosa, porque realmente todo mundo sabe o know-how do Márcio e o quanto ele representa para nós como alguém que realmente tem um conhecimento sobrenatural, de revelação e tudo mais, como Deus usa a vida dele. Realmente, gente, eu fiquei muito nervosa. Interrompi bastante ele no nosso podcast, apesar de que grande maioria eu sei que entendeu. Mas tiveram aqueles que realmente me fizeram essa crítica construtiva. E eu tô de coração grata, tá? Porque isso me alivia um pouco, porque me ajuda a me situar no podcast. Eu quero hoje, Márcio, espremer você, assim, ó, última gota. Nós vamos degustar o conhecimento, nós vamos desfrutar, como o Legendários fala, né? O pastor Tchep Putso, nosso amigo, ele diz assim que desfrute o processo, é o processo. Amém. Eu quero desfrutar o processo, esse lugar hoje é seu. Amém. E essa live, gente, eu vou ser conduzida. Por quê? Porque quando o Márcio falou pra gente dessa ideia, e ele estava lá no lugarzinho de intimidade dele com Deus, na casa dele, ele estava transbordando a respeito do que Deus tem ministrado no coração dele. Imediatamente o Senhor testificou no nosso coração, olha, as pessoas precisam dessa verdade. Então, hoje, eu prometo que eu vou deixar o Márcio fluir naquilo que ele mais sabe fazer, que é transbordar nas nossas vidas. Gratidão a cada um de vocês. Gratidão por vocês estarem apoiando o canal, por terem assinado no canal, tá bom? E eu prometo que esse é o máximo que eu tô falando hoje. Não. Pelo amor de Deus, se você não falar, eu fico constrangido. Se eu te falar, eu estava aqui pensando, ouvindo você falar, Renata, e o Senhor colocou um versículo no meu coração. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exalte. Então, as pessoas querem começar com o podcast bombando, mas elas se esquecem dessa parte de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E às vezes, eu li os comentários, tá? Li todos eles. E eu lembro da nossa no primeiro encontro ali, eu fui tão edificado, a presença de Deus estava tão forte aqui que, honestamente, aquilo nem me chamou a atenção, pra falar bem a verdade, né? Minha cabeça às vezes viaja tal, e eu me perco no meio do caminho, é normal. Mas eu lembrei, quando eu estava lendo, eu lembrei de um pastor que ministrou muito na minha vida.
mas muito. Infelizmente ele já foi para a glória do Senhor. O nome dele é pastor Miles Monroe. Se tem um cara que eu tive a oportunidade de sentar aos pés dele sabe, beber, né, foi o pastor Miles, né? Ele falou uma coisa para mim tão tremenda uma vez. Você já notou aqui nessa rua perto da tua casa, aqui a Park Avenue, sabe Park Avenue? Quando você tá lá embaixo na Maguire, que você vem para cá em direção a 535, né? Você já notou que essa avenida é uma metáfora da vida? Porque ela começa na escolinha de crianças, lá embaixo. Isso. Na esquina ali, né? E aí ela vai, você vai dirigindo, eu viajo quando eu tô assim, né? E eu no carro dirigindo. E eu tava vindo para cá, tava pensando, nossa, eu preciso falar isso pra Renata. Eu preciso falar isso pra você. Pra quebrar esse negócio aí, sabe? Porque quando eu tava vindo pra cá, eu pensei, essa rua é uma metáfora da vida, né? Porque eu tava vendo, você passa na escola, você lembra da infância, aí conforme você vai andando na estrada da vida, você vai vendo os campos, onde as pessoas... Tem um campo ali de game, né? Você já viu? Já. Já viu? Aí as pessoas... é o crescer na vida, né? Aí tem aquelas casonas que você vê, as coisas que você quer adquirir na vida, e de repente você chega numa encruzilhada e tem uma igreja. Tem uma igreja ali, você já notou isso? Tem. E você tem duas opções. Ou você segue a estrada da vida e a igreja está aqui, você faz uma opção, ou você desvia e tchau, né? E aí você chega no final dessa avenida. O que tem no final dessa avenida? Tem um cemitério. Bem de esquina. Bem de esquina, né? E eu fiquei pensando, Renata, você sabe qual é o lugar mais rico da face da Terra? É o cemitério. É o cemitério. Sabe por quê? Porque ali, Renata, estão os livros que nunca foram escritos. Ali estão as pinturas que nunca foram pintadas. Ali estão as poesias que nunca foram declamadas, as empresas que nunca foram realizadas. Ali estão as obras assistenciais que nunca foram feitas. Ali estão as músicas nunca cantadas. Ali estão os podcasts que nunca foram feitos. Entendeu? Porque tudo aquilo são tesouros que Deus coloca na vida das pessoas. E quantas pessoas decidem não fazer nada sobre isso? Eu tive essa ministração, e assim quando eu olho para você poderia estar fazendo isso aqui, você entendeu? Você poderia estar fazendo outra coisa. Aliás, hoje é pré-feriado, você poderia estar curtindo com a família e jantar com o Joe, mas cara, você foi fazer sua maquiagem, você foi se aprontar, sabe por quê? Porque você tem um compromisso com o Pai. Você tem compromisso em trazer a palavra e levar para quem está indo sei lá para onde, menos para a presença do Pai. Da mesma forma que eu poderia estar na minha casa, estar lá com meus filhos que vieram da faculdade, estar com a minha esposa, no aconchego dos braços da minha amada, né? Mas cá estamos nós compartilhando da palavra do Senhor, porque eu sei que tem alguém do outro lado daquela câmara, entendeu? Que precisa ouvir o que a gente vai falar aqui hoje. E eu quero dizer para você que você não tem que se constranger porque as pessoas acham A, B ou C. Você continua marchando. Você continua fazendo o que Deus te chamou. Entendeu? E deixa que o Senhor te ensine. E é uma bênção que as pessoas possam comentar. Só vou pedir uma gentileza. Sejam amorosos, sejam carinhosos. Porque a gente que faz conteúdo, que produz conteúdo, é muito difícil. É muito custoso. Né? Amem a pastora Renata. Ajudem esse podcast crescer. Porque o que ela está fazendo, ela está levando o evangelho para milhares de pessoas. E para mim é uma honra estar aqui hoje. Tá? Chama a produção, fala para trazer papel aqui para Renata, aqui, pelo amor de Deus, produção. E é isso. E eu quero que você fale, porque se você não falar, como é que vai fazer? Monólogo, não pode ser monólogo, né? Ai, Márcio, aí é difícil não se emocionar. A gente vai, né, aprendendo
eu acredito que tudo é a prática, né? Eu acho que talvez por eu ter pensado que eu tinha feito algo assim tão legal e tal, e aí quando você lê alguns comentários, ainda que a performance do vídeo tá assim, número 1 no meu canal agora, mas aí eu realmente, né, levantei aos prantos, chorando muito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa. É porque a gente não quer decepcionar, né? Mas a nossa... E eu sou TDAH, toda perfeccionista, eu falei, Senhor, talvez eu não nasci para isso, né? Olha... Nossa, eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Posso falar? Posso falar? Pode. Posso falar? Posso falar? Pode. Posso falar? Eu tenho um grupo de estudo lá em casa, né? Que a gente estuda a Bíblia. E parte do que eu vou falar hoje aqui tem a ver com o nosso grupo ali, que eu amo cada um deles. E cada um tem um jeitão e tal. E numa das últimas, foi nosso último encontro, que agora eu entrei em férias, né? Eu tava falando sobre aquela passagem de Pedro, quando Jesus entra no barco de Pedro, a pesca maravilhosa, sabe? É Lucas capítulo 5. Aquela passagem é tão incrível, aquela passagem, nos detalhes, né? Tá, os caras pescaram a noite inteira, aí Jesus, né, tá ali na praia e fala para eles entrarem. E a Bíblia diz que tinham 2 barcos ali. 2. Um barco era de Simão Pedro, ele fala só Simão, né? E o outro barco não fala de quem que é. Né? E aí Jesus entra no barco de Pedro, tal, eles entram, pescam aquele monte de peixe, volta e Jesus prega, etc. Mas o que eu acho mais fantástico daquela passagem... O que foi? Aqui? Para você mover. Para não bater aqui, né? Não, para você ficar mais à vontade. Tá bom, vamos lá. Ficou bom aí o áudio? Tá bom o áudio, não cortou não? Então tá bom. Eu tô com esse microfone assim mesmo? Tô com 2 microfones, é estéreo, eu tô falando estéreo hoje. Mas, posso tirar? Tá doendo a orelha aqui. Pode? Então tá bom. Testes. É assim mesmo, tá, gente? Fazer ao vivo é assim. Aí, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro. É o início do ministério. Renata, você nunca parou para pensar por que ele entrou no barco de Pedro e não entrou no outro? Ele olhou para Pedro, ele sabia que aquele ia ser o discípulo que ia trair ele. Trair não, ia negá-lo, né? Ele sabia que era o discípulo talvez mais violento deles. Ele sabia que ele ia cortar, a orelha de Malco ali no Getsemane. Ele orou, ele olhava para Pedro, mas ele sabia que era o cara mais bocudo. Sabia, não sabia? Sabia. No entanto, ele entrou no barco de quem? Pedro. De Pedro. Mas ele não via essas coisas. Sabe o que ele via? Ele via o discípulo que declararia que ele era o Messias, que seria a base da igreja, a base do que a gente faz hoje. Ele olhou para aquele discípulo que correu desesperado para ver que o mestre tinha ressurreto. Ele olhou para aquele discípulo que depois naquela mesma praia, uma praia ali pertinho, ele olharia para os olhos e falaria: Pedro, você me ama? E ele falou: eu amo. Então apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Então, eu acho que quando Cristo olha para a gente, ele não está olhando para a Renata tempestiva, ele não está olhando para a Renata com TDAH, sei lá o quê, ele não está olhando para isso. Ele está olhando para a Renata que queima no amor dele para falar pelos perdidos. Ele está olhando para a Renata que modificou a casa todinha, porque custa grana para fazer esse estúdio aqui, entendeu? Porque aqui poderia estar muito bem estacionado o seu carro, mas você modificou a tua casa para você fazer isso aqui. Cara, vocês não têm noção do que é esse estúdio aqui. Não é? Então, a gente não pode olhar para a Renata que interrompeu o Márcio. A gente tem que olhar para a Renata que empreende no reino.
É isso. Mesmo porque o Márcio não é nada aqui, é a palavra de Deus que manda aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Se não for isso aqui, não, entendeu? Nada disso aqui é. Entendeu? É ele. A figura central desse podcast, eu sei que é Cristo. Entendeu? Então Jesus não está olhando para nosso desempenho, Jesus não está olhando para. Não. Jesus está olhando para quê? Qual a motivação aqui dentro? Entendeu? É isso que importa. É isso que importa. E eu acho que esse é o valor que a gente leva dessa vida. Eu tinha no meu coração algumas perguntas que eu não conseguia achar resposta. E eu quero falar com todo respeito à pessoa de Maria, né? Porque eu sei que vão ter pessoas católicas que de repente podem assistir essa live. E eu sei que muitas vezes nós evangélicos, né, nós não abordamos a pessoa de Maria com o respeito que lhe é devido, né? Porque nós entendemos também que muitas vezes a própria fé católica a eleva a um patamar que a Bíblia nunca a elevou. E eu trato isso com muito tato, porque a pessoa dela, eu tenho uma profunda admiração por Maria, por várias coisas. Mas essa questão de Jesus ter nascido de uma virgem sempre me incomodou sob o aspecto mais profundo do que isso significaria. Porque, Renata, pensa bem, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos, sem exceção. E me perdoa de novo os queridos irmãos católicos, que Maria também se enquadra desse todos, né? Porque a gente lê nas escrituras que ela ia ao templo levar os seus sacrifícios, né? Como oferta para perdão dos seus próprios pecados, né? E isso faz dela pertencente a esse grupo todos, né? Ela cumpria a lei, né? Ela cumpria a lei. Eu vou usar uma alegoria aqui. Eu pedi para usar essa alegoria. Eu fiz isso lá no grupo lá de casa, que foi bem interessante. Vou usar esse copo de água aqui. Imagina que isso aqui é Gênesis 1. Princípio criou Deus os céus e a terra. E chega lá no versículo 27, Deus faz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele faz um homem do pó da terra, a imagem e semelhança dele. Aí ele cria a mulher, né? E os dois estão ali na presença no jardim do Éden. E ele dá uma ordem. Qual que era essa ordem, você lembra? Administrar o jardim, mas tinha uma árvore, mas tinha um negócio de uma árvore lá. E não tocar na árvore. Pois é, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De tudo que está no jardim, pode comer. Aquela lá você não pode comer. O que foi que aconteceu? Eles comeram. Desobedeceu. Então vou utilizar aqui parte das coisas que eu utilizo no meu ateliê. Vou usar isso aqui. Pode? Pode. Então tá bom. Aí, vou usar uma metáfora, tá bom? É uma metáfora, tá bom? Então, quando eles comem da árvore da vida, o pecado entra no mundo. Eles comeram o pecado. Eles comeram do fruto da árvore da vida e o pecado entrou no mundo. Ok? Foi isso que aconteceu. Agora eu vou te falar uma coisa assombrosa que muita gente aí vai me achar ruim comigo. Presta atenção. Adão e Eva foram os únicos à imagem e semelhança de Deus. Eu não sou e você não é. Verdade. Sabe por quê? Está escrito. Bora pro livro. Gênesis capítulo 5, naquelas genealogias que vocês não gostam de ler, tá lá escrito, Gênesis capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Ó. Sem óculos não ajuda, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vai.
Olha aqui, olha que assombroso, Gênesis capítulo 5. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele. Ou seja, era igualzinho a Deus, mas por causa do pecado aconteceu isso aqui. Homem ou mulher os criou, os abençoou, lhes deu os nomes de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. Sabe o que aconteceu? Ó. Gerou a sua semelhança. Aí sabe o que aconteceu? O filho de Adão gerou a semelhança dele. Verdade. Aí foi gerando. Foi gerando. Aí houve o quê? Uma separação, não foi? Lá atrás. O homem ficou separado por causa do pecado. Ó, puxa pra cá um pouquinho aqui. Isso, pra entrar aí. Aí, beleza. Legal? Top. Fechado? Aí foi de geração em geração. Porque todos pecaram a partir desse Adão. Aí Deus falou, eu tenho que resolver esse problema. Vou ter que mandar alguém para resolver esse problema. A gente sabe que desde o início a profecia era que Jesus viria, certo? E Jesus veio. Aí Jesus desceu do céu e ele se despiu na forma de Deus, se esvaziou, diz a Bíblia, né? Sim. E ele foi colocado dentro de Maria. Exatamente. Agora, pare e pensa numa coisa. Um médico uma vez me falou uma coisa que eu fiquei assombrado. Que o feto na barriga da mãe não troca sangue. E a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Então, quem passa a contaminação espiritual que existia no DNA a partir de Adão é o homem. E a mulher recebe na concepção, certo? Então, com Maria, o que Deus teve que fazer? Por que ele nasceu de uma virgem? Porque o homem não poderia nunca ter tido relação com a mulher. Deus teve que fazer o quê? Ele separou uma pessoa que ele olhou e viu, é ela que eu quero. Quando o pecado aconteceu, entendeu? Os dois pecaram. Isso. E os dois saíram da presença de Deus. É como se o DNA foi contaminado. Isso. O DNA era puro. Lembra que era puro. puro como Deus é. Santo. E Jesus fazia parte desse DNA santo. Então ele tinha que entrar dentro de um contexto de um mundo pecador e continuar a ter o aspecto puro. E a Bíblia diz... Tremendo, né? Lembra que a Maria perguntou, mas como é que vai ser isso? Se eu nunca conheci um homem. E o anjo Gabriel respondeu, o Espírito virá sobre ti. Então, o que a gente não consegue, e aí que está a maravilha, que foi até uma médica que fez comigo um dia essa conversa, a maravilha está no fato de que Deus colocou em Maria um feto pronto. Sim. Porque ele não poderia conter nele um aspecto do pecado que veio do homem. Que veio do homem, que constava em Maria. Ela era pura, ela era santa aos olhos do Senhor, ela era muito especial, ela era. Bendita sois vós entre as mulheres. Mas em nenhum momento o anjo falou que tu não é pecadora. Bendita quer dizer bem-aventurada. Feliz entre as mulheres. Abençoada. E Jesus foi colocado no ventre de Maria, dessa forma. Contendo o sagrado dentro dele. Semelhante ao Altíssimo. Agora, o que é mais incrível, no meu modo de ver, é que quando Jesus se esvaziou e tornou forma humana, ele se submeteu aos princípios que o próprio Deus havia criado, vamos assim dizer, na concepção de um feto, na concepção de uma criança. E é tão lindo isso que o primeiro a reconhecer Jesus foi outro feto, chamado João Batista, na barriga da mãe. Está entendendo sobre aborto? Está entendendo por que Deus abomina? A Bíblia fala em Salmo 139 que o Senhor, no ventre materno, e vê a substância em formação.
Eu comprei um livro de um cientista que ele escreveu como é que é a formação do feto. Né? E eu fui lendo é muito louco esse livro. Não consegui alcançar porque é muito... Falei, Senhor, já entendi. Em inglês? É inglês. The Brain... A formação do cérebro humano no feto. Como é que funciona. Uau. E é um cientista fantástico. Depois você me manda, a gente põe no link para alguém que tiver mais interesse. Mando. E a questão é, você já deve ter visto essa frase que eu vou te falar, que a mente humana, ela nasce como se fosse um papel em branco. Uhum. Você já parou para pensar que a mente de Jesus era assim quando ele nasceu? Você já parou para pensar a incumbência que Maria teve de cuidar do Filho de Deus, que ela sabia quem ele era? Ela esperava a promessa do Messias, ela conhecia as Escrituras, ela ia ao templo, ela sabia o que ela estava carregando no seu ventre. Né? E quando Jesus nasceu, o diabo fez de tudo para matar ele. Lembra? Lembro. Perseguição das crianças. Muito. E tem uma passagem no templo, e por isso eu trouxe aqui a minha maquete. Ó, cuidado que eu vou tirar aqui. Tá. Pega o iPad aí. Eu vou abrir aqui o templo, que eu vou desmontar para as pessoas poderem ver aqui dentro. Ó. Tá vendo aqui, Joe? Ó. Vamos lá, tirar. Bom, aqui já dá para ver bem. Esse aqui é meu hobby que eu faço lá na minha garagem aqui. Muito bem. Jesus, quando nasceu, ele foi trazido no templo para ser apresentado. Tem várias passagens nas Escrituras que acontecem no templo. Isso. Mas tem uma passagem em especial que acontece aqui no templo quando Jesus tinha 12 anos. Você lembra? Lembro. Lembra dessa passagem? Lembro. Essa Ele passagem... sumiu e os pais ficaram procurando. Então, deixa eu ler, posso ler? Deixa. Olha lá. Em Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante, diz o seguinte: todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. É de Nazaré a Jerusalém. São 4 dias a pé. Aí no versículo 42, assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, quando a Bíblia fala isso, é porque tem uma razão, tá? Eles subiram à festa de acordo com a tradição. A tradição na festa da Páscoa é que todo Israel ia até Jerusalém celebrar essa festa, que era uma festa mandatória. Sim. Né? Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Agora deixa eu mostrar para você Jerusalém, tá? Ó, aqui tem uma maquete da cidade inteira de Jerusalém. Vou pegar aqui esse tijolo aqui. Joe, vê se você consegue focalizar aqui. Vem o pessoal ver aqui, ó. Tá aqui, ó. É assim? Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui lá. Aqui, ó. Calma aí. Ó. A posição é essa mesmo que você colocou. É? A posição é essa mesmo. Aqui, ó. Tá, aqui, ó. Beleza. Muito bem. Essa cidade de Jerusalém, no 1º século. Deixa eu só procurar aqui o foco, que eu acho que Fora de foco? Vai arrumar o foco aqui pra gente. Muito bem. Essa cidade estava lotada. E quando eu não sei você, Renan, você já perdeu um filho na multidão? Já foi? Já. Qual o seu sentimento? Fala Meu assim. Deus, desesperador. Não é desesperador? E é isso aqui que está acontecendo com Maria e José. Eles perderam Jesus. Você imagina o desespero da mãe que ficou responsável por cuidar do Filho de Deus e perdeu o Filho de Deus. Entendeu? Aí aqui a Bíblia diz que eles andaram de volta para Nazaré a distância de um dia. Olha, caminharam por um dia inteiro. Isso significa que eles andaram aproximadamente 32 quilômetros de distância. Aí a Bíblia continua que eles voltaram para Jerusalém desesperados por procurar Jesus. Verdade. E demorou ainda 3 dias para eles acharem. Meu Deus. Significa que o último lugar que eles foram procurar foi aonde Jesus estava. Foi no Verdade. Para e pense no que isso significa. Eles podem ter ido na casa do fulano,
na casa do Cicrano, você viu Jesus aí? Você viu Jesus aí? Não, não vi. Não foi para cá, mas eles esqueceram que ele estava bem aqui. Isso significa que Jesus ficou perdido, vamos assim dizer, ou afastado dos pais com 12 anos de idade, 5 dias. Nossa. Onde ele dormia, o que ele comia. Eu faço essas perguntas porque eu pergunto para você, Senhor, peraí, tem que ter algo mais por trás disso aqui. Sim. Agora, o que eu acho incrível nessa passagem é no versículo 48, quando Maria chega para conversar com o filho e acha o filho, né? Imagina ela extremamente aflita, nervosa, desesperada. Filho, por que agiste assim conosco? Ou seja, quem perdeu foram eles. Foram eles. Jesus estava lá, né? Aí ela pergunta, teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Se você olhar na resposta de Jesus, isso é assombroso. Aí Jesus responde, por que me procuráveis? O que vocês estavam me procurando? Como não sabias que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? E se você olhar na sua Bíblia, pega a sua Bíblia e vê esse detalhe, você vê que no versículo 48 a palavra pai está com P minúsculo. E no versículo 49 a palavra pai, que saiu da boca de Jesus, está com P maiúsculo. Você não sabia que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? Por quê? Porque naquela época, a formação do menino, chegava nessa idade, ele ou ia trabalhar no que o pai fazia, ou ele ia trabalhar, ou ele ia estudar Ou ele seguia a profissão do pai, ou ele né? seguia a profissão do pai, ou ele ia estudar a Torá para ser um rabi. Rabino. Para explicar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e óbvio que ele foi explicar a palavra de Deus. Mas você nunca se perguntou como é que pode? Muito estranho, né? Situação, não é? Você nunca se perguntou? Eu me perguntei muito isso. Por que será que Jesus, com 12 anos de idade, ele já sabia quem ele era, a identidade dele? Ele já sabia quem ele era. E não só ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito dele. Por quê? Porque ele está falando, eu vim tratar dos assuntos concernentes ao meu pai. Aqui ele já está revelando o propósito dele com 12 anos de idade. Pega a garotada com 12 anos de idade hoje, o que eles estão fazendo? Renato, eu perguntei isso aqui para o Senhor, por quê? Eu quero saber por quê. Por muito tempo eu perguntava essa pergunta para o Senhor, e o Senhor me revelou, sabe aonde? No Monte Sinai. A resposta dessa pergunta... Você estava no Monte Sinai? Não, desculpa. A passagem do Monte Sinai. A passagem. No Burning Bush, lá na sarça ardente. Onde queima a sarça. Exatamente. Lembra a história de Moisés? Porque você pode imaginar, mas ele era Deus. Mas ele nasceu como uma figura limpa de papel, sem impressão alguma. Bingo. Ele foi uma criança que aprendeu como qualquer outra. Ele foi 100% homem também. Exatamente. Né? Mas olha que lindo que a palavra de Deus nos ensina no livro de Êxodo, capítulo 3, que eu sou simplesmente fissurado em Êxodo. Isso aqui é muito lindo. E no dia que eu estava lendo isso aqui, o Senhor me revelou, eu não conseguia parar de chorar. Mas eu não vou chorar porque minha esposa não gosta que eu chore, né? Então, vamos lá. Ela vai ficar brava comigo. Eu vou fazer 3 perguntas para você. E eu quero que você me responda de maneira mais simples que você puder. Tá bom? Tá. E prometo que não é pegadinha. Tá bom? Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta. Quem foi Abraão na história de Israel? Foi o pai da fé. O homem que creu pela primeira vez e quebrou a história da idolatria. Muito bem. Vou te fazer uma outra pergunta. Quem foi Isaac? O filho da promessa, aquele pelo qual quase foi sacrificado. Aonde? No Monte Sinai. Não. No Monte Moriá. No Monte Moriá. Estou lembrando da pastora Débora aqui, no Monte Moriá. Moriá. Mas fala mais sobre esse negócio do Monte Moriá. No Moriá,
o Senhor proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar daquele que, em obediência, o pai de Isaac ia sacrificar a Deus. E Abraão pegou a única promessa que recebeu de Deus, que era Isaac, Isaac. e não negou a Deus quando Deus fez esse teste de obediência com ele. Para que ele fosse considerado o pai da fé, ele precisava entregar realmente em confiança a Deus o que o Senhor estava pedindo, e pediu o filho Isaac. Ok. Né? E quem foi Jacó? O usurpador que teve o destino mudado e depois se transformou em Israel. Mas ele foi o filho que usurpou a primogenitura do irmão Esaú. E de Jacó vieram as tribos. As 12 tribos. Muito bem. Você me explicou um monte de coisa, tá? Agora tua cabeça vai explodir, ok? Se eu perguntasse para você, eu vou colocar uma palavra na frente dessas 3 perguntas, ok? Tá. E a tua cabeça vai explodir quando eu ler a Bíblia, ok? A palavra que eu vou colocar na frente é mamãe. Quem foi Abraão? Mamãe, quem foi Isaac? Mamãe, quem foi Jacó? Aí a gente volta lá para o Êxodo, quando nasce Moisés. Joquebede e Anrão que tiveram. Exatamente. Eles tiveram quanto tempo para criar Moisés? Na verdade, 40 anos, né? Então, 40, 40 e 40. sim. Mas se a gente lembrar nas escrituras, Moisés foi levado para o palácio de Faraó. Isso. Ele tinha alguns dias de vida. Não. Alguns meses, na verdade. Ele foi levado quando pequeno, A Bíblia fala que a de voz volta para a mãe criar, e aí depois a mãe levou de volta para o palácio de Faraó. Moisés cresceu no palácio de Faraó a partir dos seus 10 anos para frente. Isso. Então ele teve aquele período com os pais. Isso. Moisés viveu 40 anos na corte de Faraó, exposto às maiores riquezas da terra, exposto aos prazeres do mundo e da posição que ele desfrutava dentro do reino de Faraó. Todos os deuses da religião de Faraó, ele sabia de tudo, ele conhecia tudo. Aí ele matou o egípcio e foi embora, foi viver em Midian, certo? Depois de 40 anos vivendo lá no deserto, no meio das cabras, cuidando daqueles bichos, no deserto, casou, tal. Um dia ele vai no Monte Sinai, que ficava perto de Midian. Isso. Certo? E ele vê uma sarça, ele vê um arbusto pegando fogo. E aí ele vai e se aproxima. E aí Deus fala com ele. Olha isso que é assombroso. Deixa eu ver aqui, cadê? Tire as alparcas dos seus pés. Não, olha só. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar a sarça, né? Isso. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. E ele chama assim: Moisés, Moisés. Em primeiro lugar, quando Deus chama um nome 2 vezes, é um sinal de intimidade. Ok? Aí ele responde prontamente: eis-me aqui. E Deus continua a dizer: não te aproximes daqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Aí Deus diz: eu sou o Deus de teus pais. Eu não me lembro de nenhum outro lugar da Bíblia que Deus se apresenta assim. Aí ele fala: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí a próxima frase é: então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. Pergunta, pastora Renata, me explica como é que um velho de 80 anos, e olha como Deus foi preciso, ele foi lá na infância, lá no Egito, lembrou? Lembra que tua mãe te ensinava? Lembra de Abraão? Lembra de Isaac? Eu sou o Deus deles.
Quem ensinou? Os pais. Durante aquele período. Verdade. Ensina o teu filho nos caminhos e ele nunca, No caminho que ele deve andar, ele nunca, se desviará dele. mesmo que esteja no Egito, Uau. mesmo que esteja desfrutando do bem do Egito, a semente está lá. E Deus usou o quê? Essa semente. Verdade. Certo? Volta Jesus para o 12 templo. anos. Volta para Jesus para o templo e ele responde aquilo para a mãe. Você não sabia que eu tinha cuidado das coisas do meu pai? E tem 2 versículos no próprio capítulo 2 de Lucas, que a Bíblia fala uma coisa sobre Maria que eu acho fantástico. Que Maria entesourava no seu coração em silêncio as coisas que ela via e percebia. Quando o anjo Gabriel revelou para ela, ela ficou quietinha e guardou aquilo no coração dela. E depois, em outra situação, que eu acho que foi incrível, na crucificação. Pensa só. Incrível, né? Se você é mãe, eu sou pai. Se o teu filho tivesse sendo açoitado do jeito que ele foi, carregando aquela cruz, se tinha alguém que sabia quem era Jesus, a verdadeira identidade de Jesus era Maria. Porque se fosse a minha mãe, se fosse a minha esposa, mãe dos meus filhos, ela ia gritar, espernear, ó, ele pode ser doido, varrido, mas não mata o meu filho. Não é? Pensa só. Enlouquecedor. No entanto, Maria ficou quieta. Você não ouve uma palavra dessa mulher. Ela ficou calada. E por que eu estou falando isso? E agora vai uma mensagem para os pais. Principalmente nesse Natal. Principalmente para os pais que acham que o tempo gasto com as coisas do mundo, com as coisas, com o trabalho, e seus filhos estão crescendo, sendo educados por isso aqui, ó. Quando nossos filhos deveriam ser crescendo, educados por isso aqui. Talvez eles se desviem. Talvez eles experimentem a corte de Faraó. Talvez eles lá na frente vão se lembrar da mensagem que você plantou no coração deles e vão se prostrar diante de Deus Altíssimo. Isso aconteceu isso na minha vida. Entendeu? Aleluia. Mas aí eu me perguntava, Senhor, mas como é que Jesus naquela idade já sabia quem ele era? E só tem uma resposta óbvia. Quem? Quem era a única pessoa que poderia ensinar Jesus quem ele era? A mãe dele. A mãe dele. Aleluia. Aí eu me lembrei, sabe do quê? O Senhor me trouxe a lembrança, isso é muito louco. Eu me lembrei do sabor da mamadeira que a minha mãe me dava. Mamãe me fazia... Tô falando sério, sou um homem de 53 anos de idade. E Deus me fez lembrar disso, para me ensinar essa passagem. Mamãe fazia uma mamadeira de leite, de farinha láctea, com leite quentinha, eu lembro da temperatura. Delícia. Aí mamãe, ela vinha na minha cama, dava mamadeira para mim e contava histórias. Contava histórias. Aí o Senhor falou, você lembra? Eu fiquei imaginando Jesus pequeno, tendo as famosas bedtime stories com a mãe. Você imagina as perguntas que Jesus faria para ela? Mãe, Meu Deus. mãe, como é que foi mesmo aquela história da estrela, mãe? Meu filho, tinha uma estrela no céu quando você nasceu, em cima da onde a gente estava, menino! E era tão linda que vieram 3 homens daquela cidade distante de onde estava o profeta Daniel. Mãe, quem foi o profeta Daniel? Meu filho, Deus mandou uma mensagem do céu um dia, lá na Babilônia, quando o nosso povo estava cativo. Sério, mãe? Me explica, me conta mais. Sim, filho, porque ali na Babilônia, Deus entregou uma mensagem que viria o Messias. E ele estava numa corte de astrólogos que estudavam os céus. E vieram 3 homens atrás de uma estrela que apontava para você. Eu imagino Jesus perguntando, mãe, mas quem é o Messias? Ela, filho, é você.
você é o Filho de Deus. Sério, mãe? É. Aí ele vinha perguntar, mas mãe, por que a gente veio para aqui? A gente mora em Nazaré, mãe. O que você foi fazer em Belém? Filho, a gente é descendente de Davi. Lembra o rei? A gente foi para onde os nossos antepassados. E eu fico imaginando Jesus perguntando essas coisas e Maria revelando. Meu Deus. Sabe o quê? Todos os segredos que ela tinha guardado no coração. Que a Bíblia fala que ela guardava em silêncio. Mas ela guardava para alguém. Para quem? Para o Filho. Para Jesus. Deixa eu te mostrar aqui na maquete. Aqui. Olha só. Pega aí direitinho? Dá para ver direitinho assim? Ó, então tá bom, vamos lá. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos maiores, se não talvez o maior arqueólogo do mundo no Temple Mount, que é essa área de Jerusalém. Ah, sim. Tá? Eu trabalhei com 2 anos, quase 3 anos com ele. E um dia eu fiz essa pergunta. Falei, o nome dele é Dr. Len Rittmeyer. Tá? É um arqueólogo assim, impressionante, fantástico. Sou fã número 1 dele. Aí eu perguntei para ele, onde estava Jesus naquele dia dos 12 anos? E ele falou, Márcio, a Bíblia não nos fala. Mas se você olhar no templo, mas a esplanada do templo, era toda essa parte branca, está representada aqui, ó. Certo? Se você observar, essa linha aqui, na verdade, era um muro que existia, chamado Soreg. Soreg era um muro como se fosse uma barricada, vai? Que só entrava daqui para dentro quem era judeu. Entendeu? Se você é gentio, Por isso que aqui era corte por isso é corte dos gentios, tá vendo? Os gentios vinham até aqui, no Soreg, para frente. Se você é gentio, você podia ser até morto. Olha. Então, quando Jesus é pequeno, ele está sentado, segundo o Dr. Len Rittmeyer, ele estaria nessas escadarias. Por quê? Porque esses 3 prédios eram, como eu posso dizer, eram utilizados pelos doutores da lei. E chegava num determinado horário do dia, eles saíam para explicar o Torá para o povo que estava aqui. Então Jesus estava nesse momento, sentado nessas escadarias, ensinando e conversando com eles. Agora, não teve um santo para registrar o que Jesus perguntava, né? Uau. Não teve um santo. Mas eu fico... Não teve. Ninguém não se sabe o que Jesus estava perguntando. Mas sendo esses caras conhecedores da lei, eu desconfio que Jesus estivesse falando sobre o Messias. Por quê? Qual era o assunto mais importante de Israel? A vinda do Messias. A vinda do Messias. Eu tenho dificuldade em entender que Jesus estaria falando ali sobre os 10 mandamentos, muito embora são muito importantes, mas não tinha nada mais importante do que o próprio Messias. E agora você imagina o próprio Deus sentado ali ensinando, dialogando e conversando e perguntando sobre os segredos do que o... Desse mistério onde o Messias retornaria. E ele está ali em pessoas. E para a Bíblia dizer que os próprios escribas e próprios doutores da lei estavam maravilhados com seu conhecimento, é surpreendente, porque isso aponta pela profundidade da influência que a mãe de Jesus influenciou sobre a cabeça dele. Isso fala muito para nós como pais. Isso fala muito para nós sobre o tempo que a gente gasta com coisa que não interessa. Isso fala muito, e eu lembro como um pai, né, cara? Nossa, isso pegou pesado para mim, porque muitas vezes eu me vi, puxa, será que eu não poderia ter gasto mais tempo com meus filhos? E será que eu não poderia ter sido um pai que lesse mais a Bíblia para os moleques? Mas você não enfia a goela abaixo, né? Eu prefiro que meus filhos se lembrem de um pai que temia o Senhor, que fazia essas loucuras na garagem, do que um pai que estava
preocupado com grana, em encher a casa de dinheiro, mas está com o coração vazio. Quantas famílias são desfeitas porque esquecem da centralidade disso aqui. E por que eu estou falando isso, né? O Natal não é sobre presentes. O Natal não é sobre você abraçar e amar. Festas, comunhão com a família, não é sobre isso. Se você não tiver a ousadia de abrir esse livro, pelo menos nessa época, como você bem falou, Jesus nasceu no Natal. A gente sabe disso. Mas o mundo celebra, né? Mas se a gente não tiver a sobriedade de parar tudo, gente, para tudo. Desliga esse fogão aí, bota a farofa de lado. Vamos agradecer. Essa é a maionese e abre a Bíblia. Só para ler um salmo. Só para ler. O quanto edifica, né, mano? O quanto a diferença. E eu fiz isso com os meus filhos e eu sofro pessoalmente por não ter feito mais, sabe? Mas eu deixei de carregar esse fardo porque eu sei que eu plantei a semente, assim como a mãe de Moisés fez, assim como os pais de Moisés fizeram. E a minha esperança é um dia que o Senhor se apresente para ele: eu sou o Deus dos seus pais. Talvez a gente vai ser assistido por pais, né, que na sua infância não tiveram pais presentes, né? E hoje vocês são pais, né? Então, primeiro, aprenda a perdoar, né? Aprenda a desenvolver essa decisão, não sentimento. Mas procure exercer e curar isso na sua geração seguinte, gastando tempo com os filhos, gastando né, estando ali. Eu vou falar de coração, tá? Esporte não é o meu forte. Nunca foi. E eu tenho dificuldade com isso. Porque meus filhos amam esporte. Amam. Eu sou alguém que cresceu com música. Meu lance é música. Praticou muito, né? Eu jogava bola, gostava de jogar bola, nadei muitas vezes. Fui nadador, inclusive. Mas chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, eu gosto de música, eu quero saber de tocar, não quero saber de jogar. Acabou, entendeu? E os meus filhos são alucinados por esportes. E minha esposa gosta também. Então, é uma luta, porque eu tenho que... como eu posso dizer? Eu tenho que estar presente ali com eles, mesmo que, sabe? Mesmo que você não queira. E eu começo a fazer um monte de pergunta idiota. Quem é aquele fulano lá? Porque eu quero que eles entendam. Que você se interessa. Eu quero participar. E às vezes as minhas perguntas são idiotas. E eles dão risada. Consciência. Pai, que planeta que você vive? Porque eu brinco com a minha filha. Minha filha está numa idade, né, que a gente, como você falou, perde aquele contato quando menininha, né? Então eu falo, filha, eu quero participar da sua vida. E ela fala... Yeah. Sabe, é muito engraçado. Mas aqui em casa é assim. cada um a gente trata. Mas o que eu quero dizer é: faça um esforço. Vai fazer uma diferença brutal. E faço questão de falar. De não ser um pai religioso apontando o dedo, tentando enfiar a Bíblia pela... Eu prefiro viver a Bíblia. Eu prefiro abraçar, beijar, eu prefiro olhar nos olhos e dizer, cara, que saudade que eu tenho de você, como eu amo você. Você sabe disso, né, meu filho? E se eles não ouvirem da gente, eles vão ouvir do mundo. Entendeu? Então... E o amor cobre multidão. Não é? De pecados. Não é? Então, eu achei que, de repente, esse tema para o dia de hoje poderia ser transformador na vida de alguém. Compartilhar isso. E trazendo isso para a realidade de Cristo aos 12 anos, eu acho que o que você quer realmente deixar impresso também, além da responsabilidade dos genitores sobre suas crias, né, é realmente a responsabilidade louvável de Maria em ter imprimido de maneira assertiva
mente de Cristo, enquanto criança, o nível de responsabilidade e identidade que lhe era devido. Por quê? Como ele fluiria no Espírito de tal forma a deixar maravilhado todos aqueles que o ouviam, sendo eles doutores da lei, Uhum. sacerdotes e rabinos da mais alta patente, Uhum. deixar maravilhados, e essa foi a palavra que as Escrituras falam, foi uma consequência da atitude temente e sábia de uma mulher que no tempo certo soube se calar e reter, transbordando na vida de quem ela deveria transbordar. Exatamente. Mesmo porque é conhecido, um fato histórico isso, que José morreu cedo. Verdade. José morreu Maria cedo. ficou viúva cedo. Maria né? ficou viva cedo. Então ela criou o filho praticamente sozinho. Tanto que quando você vê aquela passagem que Meu Jesus... Deus, poderoso isso, hein? Para você que hoje é mãe solteira nesse Natal. Exatamente. Estamos falando para uma grande gama de mulheres. Exatamente. Nunca se esqueça do sucesso que essa mãe teve. Então não se acha incapaz, porque em Deus você pode. Em Deus você é capacitada, como Maria um dia foi. Meu entendeu? Deus, é tão poderoso isso, Márcio. Exato. Você não tem noção Exato. do que você está falando. E eu gosto daquela passagem Você não tem noção. Espero que Deus infunda no seu coração. Mas sabe aquela passagem da transformação de água para vinho? Lembra daquela... Primeiro milagre de Jesus nas bodas, né? Sabe uma coisa que eu acho fantástico ali? Maria não falou o que Jesus tinha que fazer. Lê direitinho o texto ali. Maria fala assim: filho, acabou o vinho. E Jesus fala: mulher, não chegou minha hora ainda. Tenho eu contigo, mulher, ainda não chegou a minha hora. Se fosse eu respondendo para minha mãe, ela virava um sopetão: moleque, vai falar assim comigo. Mas Maria não respondeu. Até nas atitudes, ela respeitava o nível de autoridade que ela sabia que Jesus tinha para o Pai. A missão de Deus. Ali ela não estava olhando para o filho. Mas presta atenção na profundidade desse milagre. Presta atenção na profundidade desse milagre. Eu vou te falar o seguinte. No ano passado, em janeiro, no ano passado, no aniversário da minha esposa, a gente foi para Napa Valley, na Califórnia. E a gente foi visitar as vinícolas. Chega numa vinícola específica, eles levaram a gente pro porão de uma dessas vinícolas, tá? E lá tinha barril espalhado para tudo que era lado. Eu nunca vi tanto barril de vinho, gente. E o cara que tava fazendo tour com a gente falou: Márcio, aqui, olha, tem Meu uns... pai teve alambique, eu sei bem. Então, mas ele falou: olha, aqui tem um sistema que troca o ar a cada 4 segundos. É uma coisa absurda. Nossa. E um gelo ali dentro. E ele falou assim: aqui dentro tem $500 milhão em vinho. Uau. Aí minha cabeça começou, né? Eu comecei a viajar, porque eu visitei a vinícola, o processo de fazer o vinho, e a fermentação, e o plantio, o tipo de solo. Sabe essa ciência toda? Sim. Para fazer vinho, né? Aí eu fui para essa passagem, o Senhor me lembrou dessa passagem. Você já se tocou que o vinho que Jesus proveu, que a Bíblia diz que era o melhor, né? Foi feito Mais puro. a partir de uma uva que nunca foi plantada, Uhum. Nunca foi cultivada. foi maturada em um tempo que nunca existiu, de uma colheita que jamais existiu, de um amassar que jamais existiu, e no entanto Jesus fez assim, ó. Aleluia. E Maria, calada, ela só falou: acabou o vinho. Eu acho isso fantástico nos pormenores da Bíblia, Deus querendo ensinar pra gente, muitas vezes, o nosso papel, o nosso modo de agir. Responsabilidade do nosso legado, né? Mesmo que aos olhos das pessoas a gente erre. Oh, aleluia. Né? Mesmo
que dentro das circunstâncias que a gente esteja inserido, não faça sentido para as pessoas. Sim, verdade. Não fazia sentido. Você já notou que Abraão não falou para Sara que ele ia sacrificar Jesus ali? Desculpa, que ele ia para o Monte Moriá para levar Isaac? Ele não falou para Sara, Em momento algum falou com o pai. não é? Deus não leva em consideração O tempo da ignorância. o tempo da ignorância, mas ele manda que todos se convertam. Sabe por que isso? Porque o que vai para a eternidade é tudo o que você fez para o Senhor. Né? O nosso pastor falou uma palavra tão poderosa esse final de semana. Eu tô encasquetado com aquilo até hoje. O Luke. Ele tá vindo aqui, o Luke Lesson. Ele falou um negócio que eu fiquei tão assim impactado, né? Naquela história do jovem rico. Meu Deus. Lembra da história do jovem rico? Que Jesus falou, Vende tudo. vende tudo e me Dá aos segue. pobres. Ele falou um negócio, era para aquele jovem rico ser o 13º discípulo. E ele negou. Perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade. Ele ficou com as coisas do mundo, cara. Ele ficou riqueza. Você entendeu? Então, falando de legado... Ele cumpria a lei, né? Pois é. Cumpria tudo. Eu acho assim... Eu acho que você nunca fez tanto pelo reino como você tem feito hoje. Para e pensa. Porque você hoje está falando para pessoas espalhadas no mundo inteiro. Que há 10 anos você não tinha essa questão. Então, e encorajo você a nunca quantificar. Nunca quantifique, nunca veja quantas pessoas viu, quanto foi. Eu não tô nem aí para isso. Sabe por quê? Lembra do pecado de Davi? Que ele fez o censo? Lembra. Lembra? Que o Satanás incitou nele o que? Arrogância. Por quê? Porque ele foi contar Soberba. números, soberba. Uhum. Contagem de números gera soberba. Não conte números. Sabe o que você tem que contar? Seus dias. Porque a Bíblia nos ensina, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Aleluia. Não conte visualizações. Não conte número de inscritos. Não conte algoritmo. Não conte. Conte os seus dias. É assim que eu penso. Eu tenho 53 anos de idade. Eu tenho mais 20 e poucos anos de vida útil. Se a Bíblia fala que eu vou morrer com 80 anos, hello, time's ticking. O tempo está contando. E como voa, né? E voa. E sabe por que eu me alegro nessa tralha toda que está aqui? Porque eu estou construindo um legado. Quando eu for embora, porque um dia eu vou, eu quero que na minha lápide esteja escrito uma frase só. Ele amou a palavra e levou outros a Cristo. Ponto. É isso. É isso que me importa. Sabe por quê? Porque eu vou ter uma fortuna no céu. Eu quero ser milionário, trilhardário e andar na excelência, na eternidade. Eu não tenho frescura com roupa. Eu também não. Não tenho. Mas eu fico pensando, você já pegou um pedaço de asfalto na mão? Já, aquele pó. Não, preto. Sim. Você já pegou aquilo na mão? Duro. Isso. Por um acaso, você já pegou aquilo e pendurou no seu pescoço como um colar? Não. Não? Por quê? Porque não tem valor, né? Você já parou para pensar que as ruas no céu são de ouro? Olha. Essa é a perspectiva de Deus para as riquezas do mundo. São asfalto. É um asfalto. Muito embora seja um símbolo de santidade, aí os teólogos vão falar um monte de coisa, né? Mas o asfalto do céu é ouro. Jesus, E quão pequeno Jesus é não o que a gente está correndo atrás aqui, né? Você já Dinheiro. viu alguma vez escrito em Apocalipse que as roupas de Jesus são de ouro? Não. Muito pelo contrário, tá rabiscada a roupa dele lá. É. Rei dos reis, Senhor. Senhor dos senhores. Chamuscado de vermelho. É assim que ele vai voltar. Aleluia. A única coisa de ouro que Jesus tem é a coroa de Rei dos Reis. Já parou para pensar? Então,
Acho que esse cast de hoje foi completamente diferente, né? E eu acho que a beleza da gente parar e meditar nesse tempo, onde a gente vai amanhã entrar em ação de graças, é tão constrangedor aquilo para mim. Parar um dia só no ano. Para agradecer. Um dia só? Tinha que ser todos os dias. E a Bíblia fala que ele crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens. Entendeu? Seu filho está crescendo em graça e sabedoria, irmão? Você já parou para pensar que Maria teve que ensinar ele a falar? Que Maria teve que dar Ensinar a andar? o seio para alimentar Deus, o Filho de Deus, desculpe. Você já parou para pensar no trabalho que essa mulher tinha? E eu não estou querendo aqui enaltecer. Aliás, eu estou querendo elogiá-la, porque vai ter uma pessoa que eu vou querer cumprimentar, vai ser ela. Mais profundo é pensar que ela estava dando vida a quem criou a vida. Mais lindo é você imaginar uma mãe que abraçava quando ele chorava, porque ele chorava. Machucava. Machucar o dedinho, vem cá, filho, senta aqui. Eu brinco com meus filhos, né, que Jesus devia ser aquele adolescente que arrumava o quarto. Disciplinado. Meu filho já fiz a lição, mas tá tudo feito, já arrumei o quarto, já ajudei a lavar a louça. Mas uma coisa que me pega, nossa, eu fui esse ano passado em Nazaré Village, que é uma recriação da Vila de Nazaré, e ali eles montaram uma loja. José era carpinteiro, né? Então eles montaram uma carpintaria, como se fosse a carpintaria do primeiro século. E aí o cara tava batendo martelo. Né? Eu imagino Jesus olhando o pai trabalhar e vendo aquele martelo, martelar aquele prego, e aquele martelo fazendo com aquele prego entrando na madeira. Você imagina o que deveria passar na mente daquele menino? Meu Deus. Crescendo naquele ambiente, quando mais tarde ele sabia que a revelação de Daniel significaria que ele seria sacrificado. Ele sabia o tempo inteiro do destino dele. Eu imagino ele crescendo, ele vendo aquela cena. Olhava a mão, olhava o pai. Olhava a mão. Eu vou ser pregado ali, né? Isso vai ser em mim um dia. E você vê que Jesus... Não fugir disso. Você lê Isaías 53, que ele foi como uma ovelha para o matadouro. Ele subiu naquela cruz. Quem estava ali? A mãe. Aleluia. Quem estava ali? João. Isso. Cadê o resto? Quem estava ali? Sabe quem estava ali? Eu. Você. Porque a gente não passou pela cruz e deixou barato. A gente passou pela cruz e parou e olhou. Eu tinha que estar ali. Então, nesse Natal, não é sobre uma estrebaria, é sobre uma cruz. Sim. É sobre uma tumba vazia. Isso. Esse Natal não é sobre uma árvore. Aliás, esse Natal é sobre uma árvore que ele foi pendurado. Esse Natal não é sobre um presente que você vai ganhar, mas o presente que Deus nos deu. Esse Natal não é sobre o abraço que você espera receber. Esse Natal é sobre o abraço que Deus te ofereceu naquela cruz. Aleluia. Né? Você fica à vontade para você falar aqui com o pessoal, falar mais alguma coisa. Não sei o que você quer falar mais. Prometi que eu ia aprender mais com Maria e ficar calada, não consegui, viram, né? Você flui, gente. Ele me incita. Ele fala um trem, eu falo, meu Deus, eu prometo. Eu tô igual o menino da botina. Vocês lembram desse caso? Você não sabe, não? Meu pai que me contou. Não é nem caso de crente, gente. Meu pai era católico na época. Ele me contou assim, ó, que tinha um menino muito pentecostal na igreja. E o pastor ficou morrendo de medo, porque vinha um visitante para pregar naquele lugar, um homem muito importante. E ele ficou com medo, meu Deus, o Zezinho. O Zezinho, na hora que começar a dar os gritos dentro da igreja, aquilo ali não soa bem. Não vai ficar legal, porque o visitante vai pensar, gente, que Zezinho é doido. Aí a mulher dele falou assim, faz uma coisa, fala com o Zezinho,
que se ele comportar direitinho nesse culto, você vai dar ele uma botina. Todo dia ele vem de chinelo, porque ele era um menino muito simples, da roça, assim, igual eu, sabe? E aí chegou o visitante, o Zezinho, até para cumprimentar, estava igual eu. Tudo bom? Com medo de falar. E aí o pastor olhava para ele. Isso aí, Zezinho, parabéns. E o Zezinho quietinho. E aí vinha aquela presença de Deus gostosa, o Zezinho arrepiava todinho. O pastor olhava para ele, lembra da sua botina. Aí ele... Rapaz, quando foi dando mais ou menos 45 minutos que o Espírito Santo desceu naquele lugar, o Zezinho levantava da cadeira, ficava... Sentava, lembrava da botina e pensava, mas eu tenho um sonho de ter uma botina. Todo dia, meus dedos estão tudo rebentado de andar o caminho da roça de chinelo todo dia. Essa é a oportunidade da minha vida. Eu não posso perder essa botina. Aí teve um momento que o pregador foi tomado pelo Espírito Santo e falou algumas coisas. O Zezinho olhou para um lado, olhou para o outro, tentou se segurar, por fim ele levantou e falou: glória a Deus! Com botina ou sem botina? Que nessa noite, meu querido, eu e você possamos olhar para a glória de Deus e nos importar com o que vale a nossa importância. Que a presença do Márcio aqui tem adicionado para a sua vida muito além do que o próprio Márcio imaginou quando estava investindo na vida dele tempo e conhecimento. Amém. Porque isso tudo foi construído, não veio de graça para ele. Houve um preço, não só financeiro. O menor deles é o financeiro. Houve um preço de uma vida sendo derramada nos pés do Senhor para receber revelações tão preciosas. Eu tô como um rapaz sem botina agora, porque eu prometi ficar calada, mas não suportei a glória de Deus que veio através da sua vida. Amém. Amém. Obrigado pelo tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado por você ter ficado até aqui, obrigado pelas perguntas, obrigado por você ter gastado esse tempo, investido esse tempo, né? E que Deus possa abençoar a sua vida nesse final de ano, que você possa entrar no próximo ano segurando nas mãos do Senhor, né? Sabendo que você tem um Deus que te ama, que você tem alguém aqui desse outro lado, preocupado em trazer para você um conteúdo que seja bacana. Então, conecta, compartilha o link dessa live, compartilha com as outras pessoas para abençoar a vida de outras pessoas também. Olha, nosso amigo Márcio não nos pediu, né? Ele veio aqui prontamente trazendo tudo isso. Gente, tanto trabalho, tão louvável. A atitude dele, quantas pessoas perguntaram para mim. O canal do Márcio, gente, é um canal tão edificante que eu tenho usado como meu programa de sexta e sábado toda noite. Mudei os documentários do Netflix para o canal e cada vídeo do Márcio. De verdade. Eu já mandei para toda a minha família lá na roça, que vocês não têm ideia o tanto que a nossa vida transformou. Se vocês ouviram aquele do Weekend, que fala do satanismo, gente, pelo amor de Deus, eu acho que é conhecimento free, sabe? Tem pessoas que, se fosse dar um ticket aqui, era 5, 10 mil dólares para ter o conhecimento que esse menino transborda. Desculpa falar menino, né? Mas é o amor que a gente gerou aqui na nossa vida, pela vida dele. Todos vocês me perguntando a respeito do Instagram do Márcio, é Márcio Tex, com X no final. Aqui, ó, é o livro dele que vocês me perguntaram. Música e Mistério, o divino, o profano e a busca pela verdade, além das notas. Fora que você tem o QR Code de todos os vídeos ensinando cada palavra. Então, você está recebendo vídeos que estão ali disponíveis for free, de graça, fora os conhecimentos que ele agregou, que são multidão. Ele foi bibliografando todo o conhecimento dele em relação ao profano e ao abençoado, bendito, em relação às notas musicais, à música, todas essas questões que nós estamos tendo aí. Inclusive, talvez seu filho está sendo
recebendo influência satânica dentro da sua casa através do earpod dele no ouvido e você nem sabe. Então é importante você comprar esse livro. Aonde está disponível, meu irmão? Boa pergunta. Se você está no Brasil, visita o site musicaemistério.com. Se você está em qualquer outro lado do planeta, exceto o Brasil, vai na Amazon. Vou falar uma coisa aqui que é segredo, de estado, que eu vou anunciar pela primeira vez, nem no meu canal tem. As pessoas às vezes... Anotar. As pessoas às vezes me perguntam como podem fazer parte, abençoar, porque eu tenho quase 1000 vídeos no meu canal, né? E eu faço tudo gratuito, não estou criticando quem faça, não vendo curso para ensinar a Bíblia, não critico quem faça, pelo amor de Deus. Não significa que seja impuro fazer isso, muito pelo contrário. Mas eu decidi que no meu canal eu gostaria que tudo fosse gratuito. Tudo, todo o conteúdo. E o ano que vem eu vou fazer uma viagem, que é uma viagem dos meus sonhos, e eu estou orando para que Deus levante os recursos. E eu vou desafiar no meu canal as pessoas a pensarem, vocês não estão dando dinheiro para ninguém, eu não vou pedir dinheiro para ninguém, mas eu vou dar a oportunidade das pessoas plantarem no reino do Senhor. Aleluia. E no reino dos céus. E pode parecer meio hipócrita, né? Falando disso, já que todo mundo pede dinheiro, né? Mantém seu dinheiro. Não quero seu dinheiro. Mas quem quiser semear no reino dos céus, porque o que eu quero construir, você não tem noção do que é. Mas eu não posso falar o que é. Mas é algo tão tremendo, que está na minha cabeça, eu vou fazer a rota do êxodo todinha. Do Egito até a Terra Prometida. Não dá para levar eu mais o Joe junto, não? Hein, amor? Então, mas eu vou A rota dormir. do êxodo. Eu vou dormir no Monte Sinai. Eu vou escalar o Monte Sinai. Eu tenho que perder 10 quilos ainda para isso. Eu vou escalar o Monte Sinai. Eu vou escalar o Monte Or, onde Arão morreu. Olha. Fica em Petra. Eu vou fazer snorkel no Mar Vermelho. Dizem que dá para ver alguma coisa lá embaixo. Não sei se é muito profundo. Meu Deus. Eu vou fazer os locais principais do êxodo. Vou visitar as Você vai tumbas fazer de Faraó. gravando tudo para que as pessoas acompanhem cada passo. Não só isso. Depois eu vou botar dentro do meu canal. Entendeu? Se você sente, meu irmão, que existe algo que Deus pode usar a sua vida, né, como um missionário do reino. E eu quero alguém botar, que vai investir em vidas, porque o conhecimento que fica dentro de um vídeo é eterno. Seus filhos vão assistir a história de Jesus através da vida do irmão. E eu vou fazer questão. Todos que participarem, todos vão ter os seus nomes gravados junto comigo. Talvez as pessoas não tenham oportunidade de fazer um vídeo. De estar lá. De fazer um vídeo. Pensa só. Verdade. As pessoas não têm. Muito menos de estar lá para fazer até um selfie. Aqui tá a Faraó. Mas a ideia que o Senhor tem me colocado, e eu já... Semana que vem agora eu compro a passagem. Eu vou comprar pela fé. Aleluia. E eu já tenho tudo calculado. Tudo. Eu acho que é um privilégio. É um privilégio. Não é um favor para ninguém. Não tô pedindo dinheiro. Não quero o seu dinheiro, pelo amor de Deus. Não preciso. Mas verdade, eu quero estender o privilégio de você ajuntar riquezas no céu, porque é o que eu estou fazendo. Ou você acha que isso aqui não custa? Ou você acha que isso aqui não custa? Que isso aqui não custou? Em vários lugares, pessoas que acompanham esse cara aqui, ó, e que realmente têm aprendido com ele. Se você vê valor nisso, nas próximas gerações, eu quero te conclamar a plantar na vida do Márcio, sabe? A ir até o canal dele. Qual a maneira que a pessoa pode fazer mais fácil? Através do seu canal no YouTube tem... Você tem Pix, você tem... Então, isso é tão... Novo para você, Novo, que eu estou construindo ainda isso aí, mas logo vou estar no meu canal. Eu vou colocar um vídeo, vou estar explicando. No Instagram. Manda um direct no Instagram, meu irmão. Porque quem quer ser bênção, consegue. Tá? Não tem desculpa. Que Deus te abençoe e até a próxima live.